Bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme seja o horário que estejam me ouvindo. Dando sequência ao estudo do livro Paulo Estevão, nós estamos aqui no primeiro capítulo da segunda parte, em que nós vemos após a conversão de Saulo, quando ele entra na cidade, ele já teve a sua visão restituída por Ananias. Ele já tem oportunidade de conversar com Ananias e ouvir muitas palavras ali consoladoras e de encorajamento e de narrativas a respeito do que ele sabia, do que ele testemunhara, né, das vivências que ele teve dentro do seguir a Jesus e tudo mais, como foi a sua conversão, né? Foi um simples olhar. Ele viu, Ananias conta que viu o olhar de Jesus para ele, Jesus já na cruz olha para ele, né? E aquele olhar muito disse. E ele larga tudo e passa a segui-lo. Ele fala também do seu contato com Abigail, então ele vai narrando ali fatos, histórias, vivências, né, que muito tocaram a Saulo. E aí ele se sentindo ali revigorado, de boas energias. Isso é uma coisa interessante a gente perceber, que essa transformação, né, porque ele foi construindo um homem novo. E ele não ficou se demorando na culpa, se sentindo mal, se culpando por ter passado uma vida até então de enganos, né? Iludido ali, perseguindo, enfim. E ele, em vez de ficar ali se culpando por algumas coisas, ele já parte para ação. Ele tem em mente que não adianta, tipo assim, num ditado muito conhecido para nós, não adianta chorar pelo leite derramado. Então é mais ou menos isso. Não adianta ficar se culpando, chorando, se lamentando pelos erros que ele cometeu até então. A partir de agora, vou fazer diferente. E com essa disposição, ele decide ir ao templo e se recompõe, né? Porque ele estava totalmente maltrapilho, suado, alquebrado, né? E ele decide, então, se recompõe ali até fisicamente, tudo mais, e vai ao templo. Afinal de contas, ele ainda era um rabino. E lá no templo ele encontra esse seu amigo, Sadoc, né? E lá no templo ele tem a primeira... ele começa a perceber ali que agora a situação mudou. Ou seja, aquela postura que ele tinha ali, a postura que ele tinha até então, né, no templo, com aqueles que falavam a favor de Jesus, ele começa a sentir na própria pele em relação a ele, porque a receptiva desse seu amigo Sadoc não foi nada agradável. Mas ele também, né, a gente percebe que um homem novo de fato está surgindo, porque ao invés de ficar revoltado com seu amigo que não o entende, como ele ficava com os cristãos, porque ele não entendia, agora ele se coloca numa situação de empatia, e a palavra empatia é justamente isso, se colocar no lugar do outro. Ele não podia deixar de ter empatia, porque até bem pouco tempo atrás ele literalmente estava, então ele conhece bem qual é o lugar do outro, então ele sabia bem o que animava ali os sentimentos do seu amigo Sadoc. Então ele se entristece e tudo mais, mas ele compreende que Sadoc, os limites estreitos de compreensão dele era aquele, né? Então a gente vai retomar aqui o último parágrafo que lemos a semana passada, desse diálogo que ele teve antes ali com Sadoc no templo ali, né? Que não foi uma conversa assim que podemos dizer de amistosa, de amigável, embora eles fossem amigos, mas ele percebe ali também, na verdade, que era uma amizade de
interesses. Ele sim tinha uma amizade sincera por Sadoc, mas ele vai perceber que em relação a Sadoc a ele não era, porque a partir do momento que ele não tem nada mais a oferecer e que os interesses de Sadoc se opõem aos interesses, que os interesses dele, Saulo, se opõem aos interesses de Sadoc, não há um laço de afeto ali que os una, né? Então, relembrando ao último parágrafo que lemos a semana passada, olha, Sadoc não tivera coragem de criar um ambiente antipático para deixar que tudo corresse à feição das circunstâncias. E foi por isso que os sacerdotes apertaram a mão de Saulo com a simpatia de sempre, acolhendo com imensa alegria o seu alvitre. Quer dizer, Sadoc não teve coragem de expô-lo ali para os demais rabinos, né? Mas ainda assim ele cumprimentou, todos o cumprimentam, e agora ele sobe, digamos, ao palanque, e agora ele vai falar, né? Então, antes dele começar a falar em público, primeiro ele teve aquela conversa em particular com Sadoc, que não foi amistosa, mas Sadoc não foi lá antes dele subir ali no púlpito para começar a sua pregação, né, o seu discurso e tudo mais. Sadoc não falou para os colegas, olha, ele mudou, né, ele está mudado, tal. Não fez isso, né? Por isso que todos os rabinos presentes ali o cumprimentaram, afinal, ele era um homem ali de prestígio, né, diante do Sinédrio. Mas agora ele sobe ali e começa a falar, olha, e ele começa. Saulo vai falar. Varões de Israel, começou em tom solene. Em nome do Todo-Poderoso, venho anunciar-vos hoje, pela primeira vez, as verdades da nova revelação. Temos ignorado até agora o fato culminante da vida da humanidade. O Messias prometido já veio, consoante o afirmaram os profetas que se glorificaram na virtude e no sofrimento. Jesus de Nazaré é o Salvador dos pecadores. Veja que ele foi direto, ele não fez rodeios, né? Vamos ver aqui a reação. Uma bomba que estourasse no recinto não causaria maior espanto. Todos fixavam o orador atônitos. A assembleia estava obstúpida. Saulo, contudo, prosseguia intrépido depois de uma pausa. Veja, né? Ele foi direto ao ponto. Era característica, era de fato um homem com um vigor, né? Um vigor e uma inteligência e tudo, qualidades ali de fato. Era um homem do sim, sim, não, não, como o próprio Jesus ensinou, né? Essa era uma característica, sim, sim, não, não. Então não tinha meias palavras, né? Era intenso mesmo. E ele continua, olha, não vos assombreis com o que vos digo. Conheceis minha consciência pela retidão de minha vida, pela minha fidelidade às leis divinas. Pois bem, é com esse patrimônio do passado que vos falo hoje, reparando as faltas involuntárias que cometi nos impulsos sinceros de uma perseguição cruel e injusta. Em Jerusalém, fui o primeiro a condenar os apóstolos do caminho. Provoquei a união de romanos e israelitas para a repressão. Vamos de novo. Em Jerusalém, fui o primeiro a condenar os apóstolos do caminho. Provoquei a união de romanos e israelitas para a repressão sem tréguas a todas as atividades que se prendessem ao Nazareno. Varejei lares sagrados, encarcerei mulheres e crianças, submeti alguns à pena de morte.
Ocasionei um vasto êxodo das massas operárias que trabalhavam pacificamente na cidade para seu regresso. Ou seja, ele está aqui fazendo a meia-culpa dele. E isso aqui é tão importante. Isso aqui, gente, é o fundamental, porque primeiro ele precisou reconhecer para ele mesmo, depois ele precisou reconhecer para todo mundo. É mais ou menos o que acontece, né, quando a gente vê nas sessões os espíritos ali que se arrependem, né, que tomam consciência de alguma coisa que faz, a necessidade que eles têm de retomar ali um corpo, né, durante uma incorporação, esse choque anímico, né, sentir uma matéria e poder falar e confessar os seus erros. Isso se chama catarse, né, na psicologia. Catarse é essa necessidade de pôr para fora, de falar para quem quiser, e não ficar escondendo. Olha, eu tenho todas essas dificuldades, são essa e mais essa, né? E eu quero me livrar disso. É como se a gente estivesse tirando. Isso é, assim, aliviador. Então, ele está nesse momento, ele está na sua catarse aqui, contando tudo, falando o que ele fazia. Ele sabia de tudo que ele fazia, e todos sabiam também, mas ele precisava desse momento de, em público, reconhecer para todos, né? E ele continua, né? Fiz essa pausa aqui para falar, mas ele continua, olha, criei para todos os espíritos mais sinceros um regime de sombras e terrores. Fiz tudo isso na falsa suposição de defender a Deus como se o Pai Supremo necessitasse de míseros defensores. Veja como que ele já está com uma visão bem alargada, inclusive de Deus, porque ele acreditava em Deus e fazia tudo em nome de Deus, que né, a lei mosaica, ela vem para a defesa de Deus, né, do Pai, do todo, do Criador. Então ele já está com uma visão mais alargada, né? Mas, de viagem para esta cidade, autorizado pelo Sinédrio e pela corte provincial para invadir os lares alheios e perseguir criaturas inofensivas e inocentes, eis que Jesus me aparece às vossas portas e me pergunta em pleno meio-dia, na paisagem desolada e deserta: Saulo, Saulo, por que me persegues? A essa evocação, a voz eloquente, aqui é Emmanuel narrando, né? Então ele narra, então ele está narrando, o Saulo está dizendo, e ele conta que Jesus aparece para ele e diz, ele repete as palavras que Jesus fala. E aí, nesse momento que ele repete, Emmanuel vem dizer para a gente aqui como que ele se sente. Olha, a narrativa de Emmanuel. Há essa evocação, a voz eloquente se enternecia e as lágrimas lhe corriam copiosas. Pense o que seria, o que foi aquilo para esse espírito, né? Eu creio que até hoje, quando esse espírito que já deve estar, né, com certeza, se aqui já estava muito além, já está para lá de redimido, né, já está com todas as suas lutas ali mais do que quitadas, eu penso que até hoje deve ser de muita emoção para um espírito lembrar, para todos os espíritos, assim como Emmanuel, né, talvez quando ele se recorde do encontro que ele teve com Jesus. Eu penso que um espírito, quando se redime, lembrar do seu momento de redenção ali junto ao Cristo, deve ser alguma coisa que o marca para toda a eternidade, eu penso. E ele aqui, né, estava ali falando eloquentemente até fazer essa narrativa da visão, e aí a voz dele, ele fica emocionado, né? E começa a chorar. Interrompera-se ao recordar a ocorrência decisiva do seu destino. Os ouvintes contemplavam-no assombrados. Que é isso? Diziam alguns. O doutor de Tarso graceja, né? Então estavam achando que ele estava fazendo piada.
afirmavam outros sorrindo, convictos de que o jovem tribuno estivesse buscando maior efeito oratório. Então, estava achando que ele estava querendo chamar atenção, né? E ele continua: olha, não, amigos, exclamou com veemência, jamais gracejei convosco nos tribunais sagrados. O Deus justo não permitiu que minha violência criminosa fosse até o fim, em detrimento da verdade, e consentiu por misericórdia de acréscimo que o mísero servo não encontrasse a morte sem vos trazer a luz da crença nova. Não obstante o ardor da pregação, que deixava em todos os ouvidos ressonâncias emocionais, rompeu no recinto estranho vozerio. Alguns fariseus mais exaltados interpelaram Sadoc em voz baixa quanto ao inesperado daquela surpresa, obtendo a confirmação de que Saulo de fato parecia extremamente perturbado, alegando ter visto o carpinteiro de Nazaré nas vizinhanças de Damasco. E imediatamente estabeleceu-se enorme confusão em toda a sala, porque havia quem visse no caso perigosa defecção do rabino, e quem opinasse por enfermidade súbita que o houvesse dementado. E ele continua, olha: varões de minha antiga fé, trovejou a voz do moço tarcense mais incisiva. É inútil tentardes empanar a verdade. Não sou traidor, nem estou doente. Estamos defrontando uma era nova, em face da qual todos os nossos caprichos religiosos são insignificantes. Uma chuva de impropérios cortou-lhe repentinamente a palavra. Covarde, blasfemo, cão do caminho, fora o traidor de Moisés. Os apodos partiam de todos os lados. Os mais afeiçoados ao ex-rabino, que se inclinavam a supô-lo vítima de graves perturbações mentais, entraram em conflito com os fariseus mais rudes e rigorosos. Algumas bengalas foram atiradas à tribuna com extrema violência. Então, o pessoal era bem intolerante, né? Os grupos que se haviam atracado em luta espalhavam forte celeuma na sinagoga. Não era templo, né? Templo era lá em Jerusalém, tinha um outro na Samaria, eram sinagogas. Espalhavam forte celeuma na sinagoga, percebendo o orador que se encontravam na iminência de irreparáveis desastres. Foi quando um dos levitas mais idosos assomou ao grande estrado, levantando a voz com toda a energia de que era capaz e rogando aos presentes acompanhá-lo na recitação de um dos salmos de Davi. O convite foi aceito por todos. Os mais exaltados repartiram a prece tomados de vergonha. Saulo acompanhava a cena com profundo interesse. Terminada a oração, disse o sacerdote com ênfase irritante: lamentamos este episódio, mas evitemos a confusão que em nada aproveita. Até ontem, Saulo de Tarso honrava as nossas fileiras como paradigma de triunfo. Hoje, sua palavra é para nós um galho de espinhos. Veja, né? Quer dizer que uma vida inteira, só porque você muda ali uma posição, né, que vai contra, você perde totalmente o seu valor. Então, isso para ele vai ser um golpe, assim, o primeiro, né? Então, até ontem ele tinha algum valor, hoje ele já não tem mais, né? Com um passado respeitável, essa atitude de agora só nos merece condenação. Perjúrio? Demência? Não sabemos com certeza. Outro fora o tribuno e apedrejá-lo-íamos sem pestanejar,
Mas, como um antigo colega, os processos devem ser outros. Se está doente, só merece compaixão. Se traidor, só poderá merecer absoluto desprezo. Que Jerusalém o julgue com o seu embaixador. Jerusalém, porque era lá que ficava o templo, né? Quanto a nós, encerremos as pregações da sinagoga e recolhamo-nos à paz dos fiéis cumpridores da lei. O ex-rabino suportou a increpação com grande serenidade. Veja que agora Emmanuel usa esse adjetivo para Saulo. Esse adjetivo de olhar sereno, de serenidade, a gente percebe que Emmanuel usa muito, ele repete as palavras, né? E ele usava muito essa palavra para descrever Estevão. E o Saulo não conseguia entender de onde vinha tanta serenidade, aquele olhar sereno, que ele não sabia de onde, como que pode uma pessoa passar por tanto sofrimento, tanta perseguição, tanta coisa e se manter tão sereno assim, né? E agora veja, a gente percebe que na narrativa Emmanuel usa a mesma palavra em relação a ele, ou seja, ele agora não só entende, né? Ele vivencia isso em si, esse estado interior de se sentir em paz, né, com serenidade. Então nada toda aquela perturbação, toda aquela burburinho, aquela celeuma toda que estava entre lá os rabinos, ele estava com a paz, tranquilo, a consciência dele estava totalmente em paz, né? Veja, o que isso representa para nós? Quem está com Jesus está em paz, o mundo está se destruindo lá fora, mas a gente está, né? A pessoa está ali, tranquila, confiante, serena, nada atinge, né? E é assim que ele se sente, né? Olha, o ex-rabino suportou a increpação com grande serenidade, a lhe transparecer dos olhos. Intimamente sentia-se ferido no seu amor próprio. Os remanescentes do homem velho exigiam revide. Ai, que lindo isso aqui, olha. Os remanescentes do homem velho exigiam revide e reparação imediata, ali mesmo, à vista de todos. Gente, isso aqui a gente precisa prestar muita atenção, porque aqui é uma aula prática de reforma íntima, né? Então, veja, ele está, né? Ele está se transformando, ele não está deixando de ter emoções, embora ele esteja se sentindo sereno, ele está sereno porque por causa da certeza de que está com a verdade, de que está fazendo a coisa certa. Isso a paz de consciência nos traz isso. Mas é humano. E ele tem as características dele. Ele tem uma personalidade ali de querer dar a última palavra e tudo mais, né? Então ele tem um homem velho, como ele usa bastante esse termo nas epístolas, e Emmanuel na narrativa se apropria disso e usa esse termo, homem velho, e Emmanuel coloca até entre aspas, por quê? Coloca entre aspas, para deixar bem claro que esse termo é do próprio Saulo, né? Paulo, melhor dizendo. Então, o homem velho está ali latejando, né? Ou seja, ele está contendo. Então, isso aqui é importante a gente prestar atenção. Por quê? Porque aqui ele está começando a fazer o seu exercício de reforma íntima. E uma das primeiras formas da gente conseguir. Bom, tudo começa pelo começo. Não adianta você querer erguer um prédio lá por cima. Você começa pelo alicerce. E vem as etapas finais e por último você cobre lá com telhado, é assim. Na reforma íntima também, não adianta a gente já querer estar pronto, né? Nós temos que refrear, conter, né? Então o que ele está fazendo aqui? Ele está contendo. Ele tem os impulsos de reagir, mas ele não reage. Então olha só.
Ele se sente, intimamente, sentia-se ferido no seu amor próprio. Os remanescentes do homem velho exigiam revide e reparação imediata. Ou seja, a vontade que ele tinha era de revidar, né, e argumentar e fazer alguma coisa, mas do jeito que ele era ali, um grande debatedor, né? Quis falar novamente, exigir a palavra, obrigar os companheiros a ouvi-lo, mas sentia-se presa de emoções incoercíveis que lhe infirmavam os ímpetos explosivos. Então ele estava se contendo. Imóvel, notou que velhos afeiçoados de Damasco abandonavam o recinto calmamente, sem lhe fazer sequer uma ligeira saudação. Observou também que os levitas de Sítion pareciam entendê-lo, através de um olhar de simpatia, ao mesmo tempo que Sadoc fixava-o com ironia e risinhos de triunfo. Olha o amigo, né? Era o repúdio que chegava. Acostumado aos aplausos onde quer que aparecesse, fora vítima da própria ilusão, acreditando que, para falar com êxito sobre Jesus, bastavam os louros efêmeros já conquistados ao mundo. Então ele estava até meio ingênuo, ele achava que só porque ele era famoso, todo mundo ia ouvi-lo, né? Enganara-se, seus cômpares punham-no à margem como inútil. Nada lhe doía mais que ser assim desaproveitado, quando lhe ardia na alma a devoção sacerdotal. Preferia que o esbofeteassem, que o prendessem, que o flagelassem, mas não lhe tirassem o ensejo de discutir sem peias, a todos vencendo e convencendo com a lógica de suas definições. Aquele abandono feria ao fundo, porque antes de qualquer consideração, reconhecia não laborar em benefício pessoal por vaidade ou egoísmo, mas pelos próprios correligionários atidos às concepções rígidas e inflexíveis da lei. Aos poucos, a sinagoga ficara deserta, sob o calor ardente das primeiras horas da tarde. Saulo sentou-se num banco tosco e chorou. Era a luta entre a vaidade de outros tempos e a renúncia de si mesmo. Olha que lição aqui, né? Ele está num processo ativo de reforma íntima. A luta entre a vaidade de outros tempos e a renúncia de si mesmo que começava. Para conforto da alma opressa, recordou a narrativa de Ananias no capítulo em que Jesus dissera ao velho discípulo que lhe mostraria quanto importava sofrer por amor ao seu nome. Acabrunhado, retirou-se do templo em busca do benfeitor, a fim de reconfortar-se com a sua palavra. E nós vamos deixar Vamos ler aqui, né? Só mais uma frase curta, porque ele vai procurar Ananias, né? Então ele sai ali todo alquebrado da sinagoga, uma derrota, uma decepção, e ele recorda, né, das palavras que Jesus disse para Ananias, né, que importava sofrer por amor ao seu nome. Então ele vai procurar Ananias, né? E olha, e Ananias não se mostrou surpreendido com a exposição das ocorrências. Então Ananias já estava acostumado, né? Porque Ananias já era um seguidor de Jesus há mais tempo, então já estava acostumado, não foi uma novidade, mas para Saulo foi. E nós vamos ver aí a semana que vem como foi essa conversa de Saulo com Ananias a respeito dessa sua primeira derrota, digamos assim, né? Primeira choque de realidade, digamos assim. Na verdade, ele já tinha passado por uma decepção ali na casa de Sadoc, mas aí agora essa decepção se concretizou de maneira
enfim, ali foi ali na casa de Sadoc ele teve uma decepção, assim, uma suposição. Ele supôs que o amigo não quis recebê-lo, né? E ficou ali meio decepcionado, mas entendeu. Aqui, mas ainda o julgava seu amigo, ainda acreditava que o Sadoc devotasse a ele uma amizade sincera. Mas aqui não, né? Aqui fica muito claro que Sadoc nunca o teve na conta de um amigo. Assim como uma grande lição para nós, né? Quem são os nossos amigos? Será que na hora mesmo que as conveniências cessam, algumas pessoas ainda se mantêm ali com interesse em nós, né? Muitos são os ensinamentos. E nós vamos continuar então a semana que vem. Agradeço a todos por estarem aqui acompanhando. Fiquem com Deus. Uma excelente semana a todos.